O entardecer em Seul parecia mais silencioso do que de costume. O som distante dos carros se misturava ao crepitar suave de uma chaleira no fogão. Sentada na sala, com as mãos cruzadas sobre o colo, a mãe de Park Eun-bin observava a televisão que passava uma reprise antiga do drama que havia mudado a vida da filha. Na tela, Eun-bin e Roon trocavam olhares intensos, tão sinceros que pareciam ultrapassar o limite entre a ficção e a realidade. Por um instante, a mãe sorriu, mas logo seu olhar se perdeu em um misto de lembrança e saudade. Durante anos, ela escolheu o silêncio. Observou de longe o burburinho das redes sociais, as matérias de jornal, as teorias apaixonadas dos fãs. Todos queriam saber se havia algo além da amizade entre os dois. Mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Às vezes, a verdade precisa de tempo para amadurecer, e de coragem para ser dita. Ela lembrava com clareza o dia em que Eun-bin voltou para casa após a primeira leitura do roteiro. Mãe, ele é diferente, disse, tirando os sapatos com a pressa de quem quer compartilhar algo bonito. Ele é muito gentil, engraçado. E sabe escutar. A mãe apenas assentiu, sem imaginar que aquele rapaz alto e educado um dia se tornaria uma figura constante em suas conversas noturnas. Os dias seguintes foram de gravações longas, madrugadas frias e telefonemas curtos. Às vezes, a mãe esperava a filha voltar do set exausta, mas com um brilho no olhar. Falava de Roon com naturalidade, como quem fala de alguém que transmite paz. Certa noite, enquanto colocava chá quente sobre a mesa, a mãe comentou: cuidar dos outros é bonito, mas não se perca nesse carinho, minha filha. Eun-bin sorriu, como se não entendesse o aviso. Eu sei, Oma, respondeu, olhando para a xícara como quem guarda um segredo. O sucesso do drama foi maior do que qualquer um esperava. As redes explodiram, os fãs criaram vídeos, colagens, histórias. A química entre os dois era tão real que ninguém acreditava que fosse apenas atuação. No início, Eun-bin ria das especulações. Mas, com o passar do tempo, as manchetes começaram a pesar. O romance secreto de Park Eun-bin e Roon. Os olhares que não enganam. A mãe lia tudo, em silêncio, guardando as preocupações para si. Sabia que, por trás dos flashes e aplausos, havia uma filha que tentava equilibrar a carreira e o coração. Uma noite, Eun-bin chegou tarde. Deixou a bolsa no sofá e ficou parada à porta, como se procurasse coragem para dizer algo. As pessoas estão falando demais, Oma. E o que você sente? Perguntou a mãe, com voz baixa. Eun-bin demorou para responder. Eu e ele sabemos a verdade. A mãe apenas assentiu. Mas em seu coração, uma dúvida suave cresceu. E se essa verdade não fosse a que ela imaginava? O tempo passou, e as filmagens chegaram ao fim. As entrevistas continuavam, e os dois, sempre discretos, sorriam de forma cúmplice quando citados juntos. A mãe assistia a tudo com orgulho silencioso. E em Roon algo que ultrapassava o charme de um ator, havia nele uma calma, uma sensibilidade rara. Tem um coração puro, pensava. Talvez seja por isso que minha filha confia tanto nele. Os rumores, no entanto, não cessaram. Houve dias em que Eun-bin evitava sair. Cansada dos flashes e perguntas invasivas, a mãe tentou convencê-la a descansar, mas a filha insistia que estava bem. Não quero que pensem que estou fugindo, dizia. Ainda assim, havia momentos em que o cansaço era visível, nos ombros caídos, no olhar distante. Em uma dessas noites, a mãe a encontrou sentada no jardim, olhando o céu. Ele me entende, Oma, murmurou Eun-bin, mesmo quando eu não digo nada. E você o entende? Perguntou a mãe. Eun-bin sorriu com tristeza. Acho que sim. Mas o mundo nunca entenderia. A mãe guardou aquelas palavras como quem guarda um segredo precioso. Entendeu, naquele instante, que havia algo entre os dois que ultrapassava qualquer rótulo. Não precisava ser amor declarado, tampouco amizade comum. Era algo silencioso, profundo, impossível de explicar. Isso, ela permaneceu calada. Durante meses, recusou convites para entrevistas, ou comentar o assunto. Dizia a si mesma que o silêncio também pode ser uma forma de proteção. Às vezes, o amor precisa do silêncio para sobreviver. Repetia,
como um mantra. Mas o destino tem um jeito curioso de reabrir portas fechadas. Um dia, enquanto lia uma entrevista de Roon, as lágrimas lhe vieram aos olhos. Ele dizia: Park Eun-bin é alguém que eu nunca vou esquecer. Era simples, mas sincero. A mãe sentiu o coração apertar, não por ciúme, por compreensão. Afinal, ela também nunca esqueceria aquele rapaz que trouxe de volta o sorriso à filha. À medida que os meses se passaram, o mundo continuou a especular. Os fãs criavam teorias, e as redes sociais se enchiam de comentários apaixonados. Mas para a mãe de Eun-bin, a verdade estava além das palavras. Era um namoro secreto, nem uma amizade inventada. Era uma conexão que só quem ama de verdade consegue compreender. Naquela noite, enquanto o vento batia nas cortinas e a luz da televisão piscava suavemente, ela voltou a olhar para a imagem dos dois na tela. O olhar de Roon parecia dizer algo que o som não podia traduzir. Ela suspirou e murmurou: há verdades que o mundo não precisa ouvir. Basta senti-las. E assim, o silêncio continuou. Um silêncio que não era ausência de palavras. A presença de um sentimento tão puro que nenhuma explicação seria suficiente. Um silêncio que guardava o que talvez fosse o amor mais bonito de todos, aquele que não precisa ser dito para ser real. Meses se passaram desde aquele entardecer silencioso em que a mãe de Park Eun-bin observava, sozinha, as imagens antigas do drama. A vida voltou à sua rotina habitual, as manhãs tranquilas, o café quente, os telefonemas ocasionais da filha. Mas algo permanecia dentro dela, a sensação de que um dia, inevitavelmente, teria de falar. Por curiosidade alheia, nem para confirmar rumores, mas porque certas verdades só se libertam quando são ditas com o coração. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu agir. Um programa de entrevistas conhecido por abordar o lado humano das celebridades convidou a mãe de Park Eun-bin para participar. Inicialmente, ela recusou. Tenho nada a dizer, respondeu educadamente. Mas o produtor insistiu, dizendo que seria uma conversa leve sobre maternidade e superação. Ela aceitou, sem imaginar que algumas palavras mudariam tudo. O estúdio era pequeno e iluminado por uma luz suave. A entrevista começou com risadas tímidas e lembranças da infância de Eun-bin. A mãe falava sobre como a filha sempre foi reservada, dedicada, e de como o sucesso nunca lhe subiu à cabeça. Tudo corria tranquilamente até que a apresentadora, com um tom curioso mas respeitoso, perguntou: todos nós vimos a química incrível entre sua filha e o ator Roon. O que a senhora pensa sobre ele? Por um momento, o tempo pareceu parar. A mãe sorriu, respirou fundo e respondeu com calma: ele foi a força da minha filha quando ela mais precisava. O silêncio no estúdio foi imediato. As câmeras continuavam gravando, mas ninguém ousou interromper. Ela continuou, com a voz trêmula, mas firme. Uma época em que Eun-bin estava muito cansada. A pressão era grande, o público cobrava a perfeição. Ela se sentia perdida. Roon não apareceu como um ídolo, mas como um amigo verdadeiro. Ele a escutou quando ninguém mais tinha tempo. Levava café para o set, contava piadas quando via que ela estava prestes a chorar. Mais do que isso, acreditou nela. Palavras dela tocaram fundo. Não havia dramatização, apenas a simplicidade de quem testemunhou um gesto de bondade. Eu o vi cuidando dela como se fosse parte da nossa família, acrescentou. Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho não para ficar para sempre, mas para lembrar que ainda existe ternura no mundo. Do outro lado do vidro, a equipe técnica tentava conter as lágrimas. A apresentadora apenas assentiu, sem saber o que responder. A mãe de Eun-bin olhou para a câmera com um brilho sereno nos olhos. As pessoas falam de romance. Mas o que eles tiveram foi algo mais bonito. Foi um amor que não precisa de nome. Enquanto o programa ia ao ar naquela noite, as redes sociais explodiram. Trechos da entrevista se espalharam rapidamente. Fãs choravam, compartilhando frases como: um amor que não precisa de nome é o mais verdadeiro. Outros diziam: agora entendo por que eles pareciam tão conectados. Em poucas horas, o nome de Roon e Park Eun-bin voltou aos tópicos mais comentados do país. Mas, longe das telas e da agitação online,
A mãe assistia à gravação em silêncio. Não havia arrependimento, apenas alívio. Finalmente havia dito o que precisava ser dito, não para satisfazer curiosos, mas para honrar a verdade que sua filha sempre carregou no olhar. Dias depois, jornalistas tentaram entrar em contato com Rowan. Ele não respondeu imediatamente. Em um evento de caridade, quando foi questionado sobre a entrevista, limitou-se a sorrir e dizer: mãe de Eunbin é uma mulher muito sábia. Essas poucas palavras bastaram. Os fãs entenderam que não havia nada a esclarecer. Existir entre eles era real, mas sagrado demais para ser exibido. Com o passar das semanas, a atenção da mídia diminuiu, mas algo havia mudado no coração do público. As pessoas começaram a falar menos de escândalos e mais de sentimentos. O amor, de repente, parecia um pouco mais simples, mais humano. Uma manhã fria, Eunbin visitou a mãe. Trouxe flores e um sorriso tímido. Quando entrou em casa, percebeu que a televisão estava ligada, e o programa com a entrevista estava sendo reprisado. Mãe, por que a senhora disse tudo aquilo? Perguntou, meio surpresa, meio emocionada. Mãe a observou por um instante e respondeu com ternura, porque o silêncio também merece ser compreendido. Às vezes, minha filha, o que não é dito pesa mais do que o que é falado. Eunbin a abraçou em silêncio. Não havia mais o que explicar. Aquele abraço dizia tudo: gratidão e uma pontinha de saudade de algo que, no que tivesse terminado, deixara marcas profundas. No jardim, o vento balançava as folhas secas do outono. Mãe olhou para o céu e sussurrou, como quem fala com o tempo: eles foram jovens, sinceros. E o mundo jamais entenderá o que é amar em silêncio. E, naquele instante, ela percebeu que algumas histórias não precisam de finais grandiosos. Elas apenas precisam existir, mesmo que em forma de lembrança. Porque nem todo amor precisa durar para ser verdadeiro. Às vezes, basta ter acontecido para mudar uma vida inteira. E essa, talvez, seja a verdade que os fãs nunca souberam. O amor entre Park Eun-bin e Rowoon não foi um segredo. Foi apenas puro demais para ser dito em voz